E hoje vamos iniciar de uma forma diferente, porque hoje vamos tratar a respeito do Evangelho de João, que daqui a pouco vamos tratar especificamente a respeito dele. Mas vamos iniciar a EBD hoje com um poema que eu fiz a respeito deste livro, né? A respeito da identidade do Cristo, o qual peço permissão para apresentar a todos vocês, tá bem? O poema A Identidade de Cristo, a partir dos 7 Eu Sou, presente no Evangelho de João. Autor, Joey Tomás Santos Souza. Identidade. Através dela, podemos distinguir cada indivíduo, considerando a sua particularidade. É o somatório de atributos qualitativos e quantitativos, como pessoal e privativo. Assim, lendo o Evangelho joanino, temos um ensinamento cristalino, onde Cristo se auto-identifica através de 7 Eu Sou, que muito edifica. Pois que Deus, em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Moisés lhe indagou, se identificou como Eu Sou que sou. Uma definição que perdura até os dias de hoje. Daí, Jesus explorou o Eu Sou para igualar a sua natureza do Pai Criador, exultando sua própria divindade, demonstrando que Deus, em forma humana, visitava a humanidade. A afirmação provocava grandioso impacto, tanto que em João, capítulo 8, versos 58 e 59, Cristo teve que se esconder no templo para que não fosse apedrejado. Mesmo assim, o apóstolo João conta que Jesus bravamente ensinava, combinando Eu Sou com os símbolos do cotidiano da época, fascinava. Tudo para facilitar o entendimento. Então, vejamos os geniais ensinamentos. O primeiro Eu Sou consta no capítulo 6, verso 35. Um ensinamento que é muito afinco, onde Cristo se identifica como Eu sou o pão da vida. Uma afirmação magnífica. O pão vivo que desceu do céu e nos alimenta. O nosso provedor, onde a fome afugenta. Lembremos que não se trata de fome corporal, mas sim espiritual. Quem come deste pão vive para sempre. Um alimento que gera um existir imponente. O segundo Eu Sou consta no capítulo 8, verso 12. Um aprendizado que muito nos aprova. Onde o Messias se identifica como Eu sou a luz do mundo. Que ensinamento profundo. Dita ainda, quem me segue nunca andará na escuridão, sendo ele um farol que nos dá amplidão, uma bússola que indica o melhor caminho, a luz da vida que jamais nos deixará sozinho, como um guia, um norte, nos salvando do pecado e da morte. O terceiro Eu Sou consta no capítulo 10, verso 7. Um novo ensinamento aparece, onde Jesus se identifica como Eu sou a porta. Uma ideia que nos renova. Diz ainda, quem entrar por mim será salvo. Por isso ele é a nossa passagem e o nosso alvo. Uma porta estreita que abre e fecha, o provedor da nossa salvação que tanto nos interessa. O Messias é o único acesso para o paraíso, portanto, sempre estaremos contigo. O quarto Eu Sou consta no capítulo 10, verso 11. O tesouro não esconde, onde o Emmanuel se identifica como Eu sou o bom pastor, sendo bom, sendo o nosso protetor e salvador. Aponta
ainda que dar a vida pelas ovelhas, o simbolismo da cruz muito aparelha. O Salmo 23 ajuda e a verdade desnuda, apontando que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deita-nos em verdes pastos e mansamente em águas tranquilas nos guiará. Refrigera a nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça e acalma. Por amor do seu nome, ó fé que nos consome, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado nos consolam, um amparo forte. De tal maneira, não temeremos mal algum. O bom pastor só tem o nosso maravilhoso vicário, aquele que morreu por nós, o extraordinário. O que eu sou consta no capítulo 11, verso 25. O maior postulado da fé cristã, 5, onde o Cristo se identifica como eu sou a ressurreição e a vida, uma afirmação perfeita e devida. Disse ainda, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, ressaltando que a vida eterna é um presente salutar. Somente através dele é que podemos alimentar a esperança de sermos um dia levados ao paraíso, nossa herança. Aquele que venceu a morte é quem nos dá suporte. Ainda que ele conhecesse o óbito, hoje o verbo é viver. Para nós, o amanhã, o reviver. O sexto eu sou consta no capítulo 14, verso 6, apontando acerca de 3 pilares compatíveis, onde o Messias se identifica como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está claro que ele é a verdade que nos leva ao caminho da vida. É o caminho, porque não nos deixe em desalinho. Jesus nos dá um rumo, direção, rota, sentido, destino sem tropeção. Ele é a verdade, a inafastável prioridade. Cristo é certo, absoluto e infalível, perfeito, legítimo e incorruptível. É a vida, a fonte da renascença perseguida. Aceitando Jesus como nosso Senhor Salvador, representa a morte para o nosso antigo eu e vida para o novo adorador. Uma vez ressuscitado, cabe buscarmos a vida eterna, o prêmio almejado. Ademais, Jesus também afirmou que ninguém pode chegar até Deus Pai a não ser por Ele. Por tal razão, em Romanos 11:36, ensina que todas as coisas é dele, por Ele e para Ele. O sétimo e último eu sou consta no capítulo 15, verso 1, não deixando equívoco algum, onde o Cristo se identifica como eu sou a videira verdadeira. Imaginemos uma planta derradeira, sendo Jesus o tronco e nós os ramos. Ele ensina que o verdadeiro discípulo é aquele ramo que produz frutos, caso contrário é nulo. Devendo o cristão reproduzir os ensinamentos e sublimar os mandamentos para agregar novos convertidos, abraçando os cansados e perdidos. Jesus aponta também que Deus Pai é o lavrador, colhendo os bons frutos da planta, um selecionador. Portanto, conhecendo Cristo a partir da sua real identidade, permite-nos identificá-lo com fidelidade. Ele não precisa mostrar seu RG, CPF, ou certidão de nascimento, pois a partir das suas características e atributos, o reconhecemos. Sendo assim, o adoramos e o exaltamos, entendendo os 7 eu sou magníficos e resolutos. Em verdade, reconhecemos que Cristo é Deus, e sendo Deus, detém o nosso amor leal e absoluto.
Jesus mostrou que não somente é o pão da vida, mas a própria vida assim indica. Ele é a ressurreição para aqueles que aceitam compor a videira verdadeira. Logo, desejo que você queira. Sendo a luz do mundo para iluminar o caminho daqueles que seguem a verdade, então permita ser guiado por tal divindade. A porta a ser passada pelos que eu tenho como um bom pastor. Finalizo rogando que seja você também um adorador. Amém. Tá aí, meus irmãos, a paz e a graça, Cleiton Souza, mais uma vez, para mais uma aula, segundo a permissão divina, hein? Como iremos falar hoje a respeito do Evangelho de João, apresentei aí um poema a respeito da identidade do Cristo, a forma como o evangelista João apresenta o Cristo, como Cristo se apresentou perante o seu ministério, né? Ele apontando a respeito do eu sou, que daqui a pouco vamos falar a respeito de cada um deles, tá? Mas já iniciamos aí com um poema aí apontando o que a própria palavra de Deus aponta como Cristo se identificava, né? E hoje, meus irmãos, como já disse, vamos falar sobre o último dos 4 evangelhos do Cristo Jesus. Dessa vez, vamos falar a respeito do evangelho de Jesus Cristo, segundo a ótica, segundo a narrativa de João, né, um de seus apóstolos. E o título, né, da aula de hoje é João, o evangelho apologético e teológico. Mas, professor, o que é apologético? É o evangelho de defesa de uma determinada tese. Apologética quer dizer a defesa de algo, né? Eu defendo determinada tese, eu defendo determinado objeto, eu defendo determinado ponto de vista. E teológico porque, de fato, é o dos 4 evangelhos, é o evangelho que traz o melhor do ensino, o melhor da teologia, o melhor da palavra, o melhor exatamente a respeito do Cristo Jesus, sob uma perspectiva do Filho de Deus, né, como Deus encarnado, né, quanto os demais, os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, né, sinótico quer dizer sinótico, sim, quer dizer juntos, e ótico quer dizer ver, então quer dizer veja junto, né? É um conjunto de livros que você deve, né, por uma questão até interpretativa, e que um completa o outro, que você siga uma leitura sistematizada dos 3 evangelhos. Porque os 3 primeiros evangelhos vai tratar a respeito da narrativa, a narrativa está pautada no nascimento do Cristo Jesus, a narrativa está pautada na vida, na morte e na ressurreição do Cristo Jesus, os 3 primeiros. Então, é uma síntese da vida do Cristo. Enquanto que o 4º evangelho de João, não. O 4º evangelho de João tem uma perspectiva mais teológica, tá? Então, antes de tratar a respeito desse evangelho, aqui fazer uma oração para que Deus nos dê justamente nos instrua, né, acerca desse trabalho junto à EBD, tá? Façamos uma oração, né? Maravilhoso Deus, Pai querido, ao Senhor, mais uma vez, Senhor, agradeço e mais uma vez peço, Senhor, que o Senhor possa me instrumentalizar para que eu possa apresentar o genuíno ensinamento e que eu possa apresentar um aprendizado que seja frutífero na vida dos meus irmãos e dos seus filhos. Assim, Senhor, peço que no abrir de minha boca eu apresente de forma coerente a respeito do livro sagrado, tá? Então, meus irmãos, mais uma vez, convido todos à aula, vamos falar acerca do 4º evangelho, o evangelho de João, chamado evangelho joanino, tá? É o livro mais, podemos dizer que é o livro mais lido no mundo. Por quê? Porque a Bíblia já é o livro mais lido no mundo. E dentre todos os livros, inclusive do Novo Testamento, o livro mais lido, ou seja, quando se fala a iniciação cristã, normalmente se apresenta o livro de João.
Então, o livro de João é considerado, né, um dos livros mais lidos no mundo, porque, de fato, a maioria dos pastores, a maioria da igreja, normalmente apresenta o Evangelho de João como o primeiro contato daquele que chega na igreja. Tá? E esse livro, ele é tão magnífico que ele tem um prólogo, ou seja, a iniciação, né, ele já inicia o livro de uma forma bastante diferenciada, o qual peço permissão para a leitura, inclusive peço, por gentileza, que abram a Bíblia de vocês, em João, capítulo 1. João, capítulo 1, vamos fazer uma leitura do capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, rapidamente, para a gente ter uma ideia. Porque os demais evangelhos, enquanto Mateus e Lucas vai apresentar a genealogia de Cristo, enquanto Mateus vai apresentar a genealogia de Cristo parando em Abraão, que é o pai da nação, dando a ideia que Cristo é o rei dos judeus, Lucas lá apresentando a genealogia do Cristo, em Lucas 3, vai parar na genealogia do Cristo até Adão, para apontar que Cristo é filho do homem, mas filho do homem com a natureza divina, mas o filho do homem com essa natureza divina é o homem perfeito, porque justamente Lucas vai apresentar o seu evangelho para os gregos, e os gregos gostavam da perfeição, os gregos gostavam de verificar justamente todos os fatos pautados naquele que não tinha defeito, naquele de fato que era o divino. Então Lucas assim apresenta. Marcos já não se preocupa em apresentar genealogia, mas vai falar sobre o João Batista, sobre o nascimento e tal. Mas já João ele tem uma ideia bastante interessante, porque ele vai apresentar o evangelho dele a partir de um outro pressuposto, apontando que Cristo Jesus já estava presente no mundo antes da fundação do mundo, porque ele era Deus, ele estava com Deus. Vejamos essa passagem magnífica que está presente em João, capítulo 1, verso 1, onde ele vai apresentar que o verbo se fez carne. Vejamos, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Quem é aquele que é a palavra? Ele vai chamar Cristo Jesus da palavra. Então, ele que era a palavra estava com Deus. E ele que era a palavra era Deus. Ou seja, Cristo Jesus é a palavra e a palavra era Deus. E Cristo é Deus. Ele coloca Cristo e Deus na mesma condição. Verso 2. Desde o princípio, a palavra, diga-se, Cristo estava com Deus. E por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem a palavra, foi feito sem Cristo. Porque Cristo, que é a palavra, era a fonte da vida. Tanto é que ele era a fonte da água viva, né? Bebendo daquela fonte você jamais terá sede. E essa vida trouxe luz, porque Cristo é a luz do mundo. E a vida trouxe luz para todas as pessoas. E a luz brilha na escuridão, que a luz rompe as trevas, né? Mas a escuridão não consegue apagar. Veja que filosofia, né? E João, capítulo 1, verso 6, vai dizer, e houve um homem chamado João, ele está falando sobre João Batista, que foi enviado por Deus. E João foi enviado para falar a respeito da luz, a luz que é Cristo, que Cristo é a luz do mundo. E ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. E João não era a luz. Ele distingue a natureza de João Batista. João Batista é apenas o precursor do Cristo. Mas ele não era o Cristo, ele não era a luz, ele não era a palavra. Né? Ele veio apenas para falar a respeito da luz. Verso 9. E a luz verdadeira que veio ao mundo, Cristo, ele ilumina todas as pessoas. E a palavra, que é Cristo, estava no mundo. E por meio dela, Deus fez o mundo, mas o mundo não conheceu Cristo. E aí a parte bastante fundamental, que aquele que é a palavra, que é Cristo, veio para o próprio país. Mas o seu povo não recebeu. Por isso que essa ideia do povo gentílico, por isso a ideia do Cristo Jesus para todo mundo, né? Porque o povo eleito não recepcionou a ideia do Cristo Jesus. Verso 12. Porém, alguns creram nele e receberam, e se estes, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, ele aponta aqueles que são crentes, aqueles que creem em Cristo, se tornam filhos de Deus. Que passa a adotar Cristo como Pai, como Salvador. Verso 13. Eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais. E não nasceram como nasceram os filhos de um pai humano. Ou seja, carne é carne, espírito é espírito. O próprio Deus é quem foi o pai deles. E verso 14, para finalizar essa ideia filosófica, apologética, teológica, evangelista,
Ele vai, no verso 14, ele vai dizer, a palavra, Cristo, se tornou um ser humano e morou entre nós, dando a ideia da divindade da natureza humana do Cristo Jesus, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação em sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Veja como esse evangelho ele inicia de uma perspectiva extremamente complexa. De uma perspectiva que vai exigir do leitor um entendimento das premissas que foram apresentadas sobre palavra, sobre fonte da vida, sobre luz, quem for o João, ele não vai identificar de forma direta. Você somente vai conseguir entender todas essas terminologias, toda essa ideia que o Evangelho de João vai apresentar no decorrer do Evangelho. Então veja o quão magnífico é esse Evangelho. Mas, assim, porque a ideia primordial de João é apresentar Cristo com a sua natureza humana, Cristo com a sua natureza divina, veja aí no verso 14, que ele tornou-se ser humano e morou entre nós. E ele era a revelação da natureza divina. Então, ele era homem, mas ele era Deus. Né? E ele era filho do Pai. Então, Cristo é o filho de Deus. Né? Lembremos também que o Evangelho de João tem uma ideia bastante interessante. Ele visava combater as seitas heréticas que se levantaram logo após a morte do Cristo Jesus. Aqui ele tentou barrar algumas seitas que estavam crescendo bastante, que era o gnosticismo. Gnosticismo que vem da terminologia grega gnose. Gnose quer dizer conhecimento. São aqueles que exatamente que entendem que você consegue alcançar o melhor, você consegue alcançar a salvação através do conhecimento, através da leitura. E esses homens, o chamado de gnosticismo cristão, passaram praticamente quase perverteram todo o evangelho do Cristo Jesus. E aí coube justamente ao evangelista João combater, apresentando esse evangelho, dizendo, opa, a natureza do Cristo Jesus é a natureza humana. A natureza do Cristo Jesus é a natureza divina. Ele é o Filho de Deus, porque o gnosticismo dizia assim, não, vamos separar aqui o espírito e a materialidade. Então, o Cristo Jesus que estava aqui, ele não veio em carne humana. Ele veio aqui como espírito. Então, houve uma necessidade de João combater isso. Inclusive, lá no segundo livro de João, ele também vai apresentar uma das epístolas dele. Ele também combateu o docetismo. O docetismo era outra seita que dizia assim, não, existiu até o Cristo humano, até o batismo, mas a partir do momento que houve o batismo, ele se tornou o Cristo divino. Não, isso vai totalmente contra aquilo que o cristianismo nos ensina. Então, João veio para cá para dizer, não, o Cristo, ele veio na natureza humana o tempo inteiro, ele veio na sua natureza divina, no mesmo corpo, ele era filho de Deus. Então veja que ele já inicia o evangelho dele de uma forma magnífica, tá? Veja o nível exatamente mais complexo, um pouco um tanto quanto complexo desse evangelho, tá? Titulação. Título, Evangelho de João, leva o nome daquele que a tradição judaica entende que escreveu, que é João, que daqui a pouco vamos apresentar a respeito dele. Lembrando que, originalmente, esse livro não tinha o nome de Evangelho de João. O nome dele era Segundo João. O nome Evangelho foi acrescentado posteriormente. Evangelho, que quer dizer, vem do palavra grega Evangelium, que tem uma ideia de boa nova. Então, são as boas novas apresentadas por João a respeito da vinda, a respeito do ministério do Cristo Jesus, né? Que ele foi uma testemunha ocular. Então, daqui a pouco vamos tratar a respeito disso. Vamos tratar agora a respeito da autoria joanina, né? Acerca da autoria, né? Já que a titulação leva o nome de João. Mas, no texto, esse evangelho não é um evangelho autografado, né? Não tem lá o nome de João como escritor. Mas toda a tradição judaica aponta que tenha sido ele. Então, mas por que exatamente vamos tratar a respeito de quem foi João? Lembrando que a tradição primitiva, ou chamados pais da igreja, lembramos que a ideia de pais da igreja é dividida em pais apologéticos e pais apostólicos. Quando vocês fizerem essa leitura, vocês vão se deparar com essas duas terminologias. Mas qual a diferença de pais apologéticos e apologetas e pais apostólicos? Muito simples. Os pais apostólicos é que acontece o seguinte: quando tem a vida
morte e ressurreição do Cristo Jesus, ele vai comissionar 12 homens, o qual ele entende que será frutífero para levar o evangelho dele, a palavra dele, e a vida e o ensino. Quando os 12 apóstolos morrem, ou exatamente já está no final da vida, esses 12 apóstolos passam a fazer discípulos. E quem são esses discípulos? Um desses discípulos são chamados de pais apostólicos, né? Porque eles conviveram com os apóstolos. Quem são eles? Normalmente vamos encontrar Policarpo, vamos encontrar Clemente de Roma, vamos encontrar Inácio de Antioquia. Então, são pessoas que tiveram contato com os apóstolos, mas são chamados de pais apostólicos. Engraçado que esses homens que tiveram contato com os apóstolos, que escreveram a respeito da verdade, eles não se intitularam apóstolos, mas hoje os líderes da igreja entendem que já são apóstolos. Imagine só, né? Olha só essa questão. Então, esses pais apostólicos que conviveram com os apóstolos já apontaram que a autoria desse evangelho foi de João. Já os pais apologéticos, quem são esses pais apologéticos ou apologetas? São esses pais, são aqueles discípulos desses outros pais aqui que tiveram contato com os discípulos. Mas os pais apologetas não tiveram contato com os discípulos, com os apóstolos de Cristo. Eles não tiveram. Os apóstolos já haviam morrido e os discípulos desses apóstolos, né, que são chamados pais apostólicos, tiveram outros discípulos. Então, esses discípulos desses outros discípulos, os chamados de pais apologéticos, tiveram a responsabilidade de defender o evangelho das heresias que existiam à época. Daí vamos encontrar Irineu, daí vamos encontrar Tertuliano, daí vamos encontrar Orígenes, e aí por diante, tá? Só que dentro dessa ideia logo direta, João, o apóstolo de Cristo, teve um discípulo chamado de Policarpo, ou seja, um pai apostólico. Policarpo teve um outro discípulo que era chamado de Irineu, pai apologeta. Todos dois apontaram como João, o escritor desse evangelho. Tá? Então, pessoas que tiveram contato com João apontaram que foi ele que escreveu. Tá? Do mesmo jeito que Clemente de Roma confirmou, Inácio de Antioquia. Tá? E todos os pais não contestam que a autoria seja de João. Conta a tradição judaica que João escreveu esse evangelho nos seus últimos dias de vida, já com a idade bastante avançada, 90 anos, mais ou menos. E ele escreveu quando ele estava na cidade de Éfeso, né? Cidade de Éfeso, lembrando, aquela lá de Atos 19, que Paulo, de fato, sai de Corinto e vai para Éfeso. Quando chega em Éfeso, lá ele fica 3 anos na cidade, mas por 3 meses o cara vai apresentando lá na sinagoga, depois vai ter aquele conflito com Demétrios, né, que se irrita, porque passa a ter problemas nos lucros, e aquela questão de Diana dos Efésios e tal. Então, Paulo vai morar nessa cidade, mas a igreja de Éfeso não foi criada por Paulo, ou por João. João vai morar em Éfeso, né, e escreve esse evangelho quando estava lá em Éfeso. Mas quem plantou a igreja lá foi Paulo na sua 3ª viagem missionária, onde vamos encontrar em Atos 19. Veja que a importância também desse contato do evangelista João lá em Éfeso, que ele, tanto lá em Apocalipse, quando ele escreve, ele vai mandar a carta para as 7 igrejas, que são circunvizinhas de Éfeso. Éfeso vai ficar justamente a capital da Ásia Menor, inclusive teve uma grande importância, porque, na verdade, no 2º século em diante, foi a igreja mais proeminente de todas. Saíram de lá grandes eruditos, né? Inclusive, grandes concílios aconteceram lá na cidade de Éfeso. Então, quando ele estava em Apocalipse, ele vai falar só as cidades vizinhas, circunvizinhas de Éfeso. Ele vai falar sobre Esmina, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. Diga-se, igrejas implantadas por Paulo. Paulo, de fato, que percorreu toda aquela cidade, aquela região, criando igrejas, tá? Lembrando também, esse evangelho, segundo Clemente de Alexandria, lá no século II, volta 150 a 215 depois de Cristo, ele vai chamar esse evangelho de evangelho espiritual. Cleito, por que ele chamou de evangelho espiritual? Porque, segundo Clemente de Alexandria, que foi um dos pais apostólicos, ele vai apontar
que João, como ele já estava no fim da sua vida e morava em Éfeso, João bebeu da fonte dos 3 primeiros evangelhos. De Marcos, que foi o primeiro evangelho, Mateus e Lucas. Por isso que o evangelho de João, a partir do conhecimento desses 3 evangelhos, ele diz, não vou escrever o que já tem essas informações. Eu vou complementar. Por isso que o evangelho de João, 90% da informação contida nesse evangelho é material novo. Ele não repete as ideias lá. Ensinamentos, parábolas, os milagres, os 7 milagres de João, não estão nos outros evangelhos. Ele diz, vou complementar. Vou aproveitar as informações que já estão nesse evangelho aqui e vou adicionar outras histórias. E o engraçado é que a Bíblia não tem contradição. Mas tem mais de 40 autores, não tem contradição na Bíblia. Isso é o mais fantástico. Nenhum outro livro no mundo consegue reunir essa proeza de 40 autores diversos e nenhuma delas contraditória. É uma coisa fantástica. Tá? Então, o Clemente de Alexandria chama esse evangelho de João como um evangelho espiritual, porque reunindo os 3 primeiros evangelhos, eles falam ainda menos sobre o Espírito Santo do que João. João sozinho fala sobre o Espírito Santo mais do que os 3 evangelhos. Guia João, é o que vai nos dar a ideia primordial da importância do Espírito Santo para o crescimento da igreja. Bastamos ler João capítulo 14, onde vai falar sobre o ajudador, sobre o auxiliador, dependendo da sua versão, sobre a ideia do Espírito Santo que iria conduzir os apóstolos a levar a verdade do Cristo Jesus para o mundo. Né? Uma coisa magnífica. No capítulo 14 ele vai apresentar isso. Em João capítulo 15 vai falar sobre a videira verdadeira, que ele vai dizer, Cristo Jesus, não, eu sou o ramo. E do meu ramo vai nascer o fruto, justamente a uva. E essa uva ela tem que se multiplicar. E essa ideia de multiplicação dá uma ideia de Jesus Cristo, escolhendo os 12 apóstolos, diga 12, mas são 11, né? Porque só foi escolhido apenas para o cumprimento das escrituras, que foi Judas Iscariotes. Então, Judas foi escolhido já especificamente para trair o Cristo, porque ele tinha que participar da história para a concretização daquilo que estava nas escrituras. Então, no capítulo 14, ele vai apontar acerca do auxiliador, do ajudador do Espírito Santo. No capítulo 14, no capítulo 15, vai falar sobre a parábola da videira verdadeira. Eu escolhi os 12 homens, porque esses irão frutificar e vão levar o meu ensinamento. E no capítulo 16, versos 7 a 14, Cristo, de forma fantástica, vai falar sobre a importância do Espírito Santo para aqueles homens. E aí, quando nós conseguimos entender o que é o Espírito, porque ele chama de paracleto, né, o auxiliador, porque quando as tropas, ele faz essa ideia, porque as tropas romanas, quando ia conquistar uma determinada região, ele colocava apenas o homem, o paracleto, o ajudador, o auxiliador, para ficar ao lado da tropa, gritando hino, gritando canção, relembrando vitórias, relembrando conquista, dizendo temos que ganhar, porque exatamente se você perder, sua esposa cairá na prostituição, tudo que você conquistou vai ser destruído, mas nós somos os melhores, nós conquistamos, nós somos mais fortes. E isso avivava a tropa a ganhar inúmeras guerras. E Cristo disse, não se preocupe, o paracleto de vocês está por vir após a minha assunção. Após a minha ressurreição, após eu ser levado aos céus, eu mandarei o Espírito ajudador, consolador, auxiliador, o paracleto. Isso entendemos, João 14, 16, como João tanto apresentou, em Atos lá dos Apóstolos, quando tem justamente lá o Pentecoste. Porque a própria palavra fala que após Cristo morrer, 11 homens encarcerados no quarto com medo do mundo. E após o Espírito Santo, esses homens saem para enfrentar Sinédrio, para enfrentar o mundo, para enfrentar governantes, reis, população. Atos 3, os caras vai para cima, defende, apanha, toma chibatada, no 14 volta, Atos 3, lá no Sinédrio, Atos 4, apanhando e volta a anunciar a palavra do Cristo, e após passa a expansionar a palavra de Deus. Isso através do ajudador, através do auxiliador. Então, João tem um papel fundamental de apresentar o Espírito Santo na vida desses homens.
o que os demais evangelhos não apresentaram. Então, por isso que ele é chamado de evangelho espiritual, né? Sem falar nessa ideia também do evangelho espiritual, que ele vai apresentar um ensino bastante interessante a respeito do Espírito Santo. É um evangelho que vai falar muito sobre material de ensino e discursivo, né? Ele vai priorizar ensino, ele vai priorizar aquilo que o Cristo Jesus queria passar para todos, não apenas uma narrativa, né? Enquanto os outros 3 evangelhos identificam João com o seu próprio nome, né, como filho de Zebedeu, irmão de Tiago, em mais de 20 oportunidades, no evangelho de João ele não nomina, não se autonomina. Ele não aponta o nome dele como João. Ele se identifica como o discípulo a quem Jesus amava, né? E a partir disso, se chama de apóstolo do amor, né? Esse discípulo a quem amava, ele assim se identifica em 5 passagens. João 13, 23, naquele momento em que Cristo diz, um de vocês, justamente na ceia, né? Quando Cristo fala, um de vocês vão me trair. Pedro, com medo de afrontar Cristo, pede para João, pergunta ele quem é o cara. Quando João pergunta, ele não, Cristo fala, aquele que eu der o pão molhado com leite, e entrega a Judas. E quando, segundo o evangelho de João, diz que Satanás entre Judas, ele só vai lá, vai fazer seu trabalho, que é obrigação sua. Eu preciso que você faça isso, para que de fato a minha história seja concretizada. Outra questão que ele se identifica como o discípulo a quem Jesus amava, mas está presente em João, capítulo 19, verso 26, quando justamente aos pés da cruz, o único apóstolo que não abandonou Cristo foi João. E justamente Cristo, preocupado com Maria, fala, Maria, este agora é o seu filho, porque você agora vai morar com João. Isso comprova, inclusive, que naquela época José provavelmente já estava morto. E é segundo momento que Cristo confiava muito mais num amigo seu do que na própria família, até porque os irmãos de Cristo, inclusive Tiago, que se torna uma das colunas de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, só se torna apóstolo após Cristo aparecer para ele, né? Que isso vai apontar lá em Corinto e a questão de Atos dos Apóstolos. Outra passagem que João se identifica como o discípulo a quem Jesus amava, vamos encontrar em João capítulo 20, verso 2, onde justamente ele aponta que o discípulo a quem Jesus amava foi o primeiro homem a ir no sepulcro, porque quando Maria Madalena comparece, vê que o túmulo está vazio, volta, informa aos apóstolos e Pedro e João saem correndo, mas ele passa a contar que ele correu, ele foi mais veloz do que Pedro, chegou primeiro e de fato percebeu que o túmulo estava vazio, passando a entender que ali houve a ressurreição do Cristo Jesus. Outra passagem que ele se identifica como discípulo a quem Jesus amava, vamos encontrar em João, capítulo 21, verso 7, que vai tratar acerca da pesca maravilhosa, onde justamente Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e num dado dia os apóstolos estavam pescando e um homem, Jesus Cristo, aparece na praia, mas eles não conseguem se identificar, e, opa, tem comida aí? Esse cara disse, não tem comida não, meu irmão, não pescou nada. E Jesus de lá disse, rapaz, joga a rede do lado direito do barco. Quando eles jogam, justamente, eles conseguem fazer uma grande pesca, segundo as escrituras, conseguiram pescar 153 grandes peixes. Jesus, rapaz, pega esse peixe aí, para gente fazer aqui um churrasquinho aqui, assar esses peixes aqui na beira da praia. Então, ali naquele momento, ele disse que foi o primeiro, o apóstolo, o discípulo a quem Jesus amava, foi o primeiro a reconhecer o Cristo Jesus. Outra passagem que João se identifica, João, capítulo 21, verso 20, onde justamente quando Pedro reconhece que é Jesus, ele coloca a capa, porque ele estava, né, seminu, né, pescando, e se joga na água para ver o Cristo. Quando Pedro começa a conversar com Cristo pergunta a ele, Pedro, tu me amas? 3 vezes. E depois Cristo passa a identificar para ele como Pedro iria morrer. Ele dizendo, olha, quando você era jovem, você podia apontar como você bem entendesse para onde você queria ir. Mas quando você envelhecer, você não poderá identificar para onde você não terá esse discernimento, né? Esse direito de você ir para qualquer lugar. Você terá que estender a mão. E quando você estender a mão, essa sua mão será amarrada e você será levado para um local onde tu não queiras. Estão dando uma ideia da forma como Pedro iria morrer. E Pedro, resignado, indignado, sabia como é que iria morrer, olhou para trás, viu João e falou, e esse cara aí, esse profeta esse discípulo a quem Jesus amava, vai morrer como? Jesus fala, se eu quiser, ele vai ficar vivo até na minha segundo retorno.
E aí, desde que assim eu queira. E, segundo as escrituras, como Jesus falou, se eu desejar, ele fica aí até, ele vai permanecer vivo até eu retornar. Dissipou, né, espalhou-se por toda a Judéia, que João seria imortal, né, mas a própria escritura desconsidera esse boato, até porque Jesus Cristo não quis dizer que ele seria imortal, apenas disse que se eu desejasse, Cristo, né, se eu desejasse, ele permaneceria vivo, tá bem? Em razão desta ideia, né, até porque, como ele seria falando sobre a morte, né, do apóstolo, foi o único apóstolo que morreu na velhice, né, inclusive fazendo jus àquilo que o nome dele significa, que é Deus tem compaixão, Deus é misericordioso, tá? Acerca do chamado desse apóstolo, vamos encontrar lá em Mateus, verso 4, a partir do verso 19, onde vai dizer que Cristo, passando lá pela Galileia, encontra André e Pedro pescando, diga, ô pai, vem cá, passa a ser pescador de homem. E mais à frente encontra tanto Tiago quanto João consertando as redes, né, de pesca, e eles estavam no barco do pai. E aí Jesus chama eles passam a seguir o Cristo Jesus. E Marcos, capítulo 1, verso 20, passa a apontar que eles deixaram o pai dele com alguns jornaleiros, que é uma forma de dizer pescadores ou empregados. Então, provavelmente era uma família um tanto quanto abastada, tá? Eles são identificados como filho de Zebedeu, Mateus 10. E lá em Marcos 3, Jesus deu o epiteto, o apelido de filhos do trovão, porque eles eram impetuosos, né? Eram pessoas também, eles eram impulsivos. Tanto é que em Lucas, lá 9, verso 49, João passa a indicar para Jesus, eu encontrei alguns homens expulsando os demônios, mas ele não é do nosso grupo, então eu proibi. E Jesus, para com isso, meu amigo, aquele que nos ajuda não nos atrapalha, deixa os caras falando. Foi o mesmo João, né? E João e Tiago, lá em Lucas 9, verso 54, vai dizer que Cristo, quando tem lá a transfiguração, que sai da Galiléia em direção à Judéia, para justamente que é o caminho da cruz, ele pretendia passar por Samaria. Mas Jesus ele tinha uma ideia bastante interessante, ele mandava mensageiros em sua frente, ele não invadia a cidade. Ele mandava como se fosse mini João Batistas para identificá-lo e anunciaram a respeito dele antes que ele adentrasse na cidade. Então, quando ele adentrava na cidade, já tinha discípulos anteriormente ter ido antes dele na cidade para dizer que ele passaria por lá. Mas os samaritanos, sabendo que Jesus Cristo ia para a Judéia, ele disse, por aqui ele não passa. E aí, tanto Tiago quanto João perguntaram a Cristo, ô Cristo, esse pessoal não está deixando a gente passar por aqui, você quer que desça fogo do céu e mate todas essas pessoas? Cristo disse, rapaz, você não entendeu nada do que eu lhe ensinei, rapaz. Você tem que amar as pessoas. Então, veja como esse evangelista, né, tão impetuoso, né, tão carniceiro, né, até um certo ponto que ele queria matar todas as pessoas de Samaria, todos os samaritanos. Então, posteriormente vai falar sobre o amor, né, nas suas epístolas, uma coisa magnífica. João, ele é relacionado com um dos apóstolos, Lucas 6 também. Além disso, ele passa a apontar, acho que é uma das coisas magníficas do Evangelho de João, capítulo 1, ele passa a apontar que ele era um dos discípulos de João Batista, apontando que alguns dos discípulos de Jesus eram também discípulos de João Batista, o que era magnífico, porque eles trabalhavam no Mar da Galileia, mas iam até o deserto da Judéia para ouvir o João Batista. Então, provavelmente, eles já estavam sendo preparados no coração para a recepção do Cristo Jesus. Então, discípulo de João Batista, vamos encontrar André, vamos encontrar Pedro, vamos encontrar João. Incrível isso, né? Porque, de fato, eles já estavam bebendo de boa fonte para, posteriormente, apresentar o Cristo Jesus e seguir Jesus Cristo. É uma coisa magnífica nas Escrituras. Vocês vão encontrar em João, capítulo 1, verso 35 a 37. A seca de João também tem um fato bastante interessante, que a mãe dele, que é Salomé, segundo Mateus 20, foi ela que foi até Jesus e fez um pedido inusitado, né? E Mateus 20 vai apontar que foi ela. Marcos vai dizer que foram os dois discípulos, dizendo, Senhor, me faz um favor, quando você se tornar rei, quando você morrer e ressuscitar, deixa, Salomé, né? Segundo Mateus 20, verso 21, deixa que os meus dois filhos, João e Tiago,
um sente a sua direita, outro sente a sua esquerda. Uma coisa bastante equivocada. O próprio Jesus diz, rapaz, você está equivocado. Você pode beber do mesmo cálice? Eles ainda dizem que sim. Aí Cristo, rapaz, se não cabe a mim, cabe apenas a Deus apontar quem sentará à minha direita, quem sentará à minha esquerda, porque eu sei que eu vou sentar à direita do Pai, né? Mas a partir dali, Cristo dá um ensinamento muito interessante a respeito da humildade, né, que nós devemos ter, quando de fato os outros discípulos, percebendo o pedido da mãe e dos dois apóstolos de forma equivocada, querendo se sobressair sobre os demais, ficaram bastante zangados. Cristo aí abre a roda dos apóstolos e chama o quê? Uma criança. Digo, recepcione essa criança. A ideia de pureza, a ideia de humildade, a ideia de ensinamento, a ideia de não se exaltar e sim se humilhar. Ele até disse, se você quer ser maior do que os demais, né, sirva os demais. Né? É um dos grandes ensinamentos que vamos encontrar em Mateus 20 e vamos encontrar lá também em Lucas 9. Tá? Então lembramos que Salomé também é apontado pela tradição judaica como parente de Maria, né? O que nos dá uma ideia, se juntarmos Marcos 15 e Mateus 27, que João e Cristo seriam primos, né? Mas isso é a tradição judaica que vai apontar. Tá? João, o evangelista, ele é um dos 3 amigos mais chegados de Cristo, porque em 3 grandes eventos ele estava participando. Ele foi comissionado entre os 3 mais próximos, entre os 3 mais íntimos. Quais são esses 3 eventos? Vocês vão lembrar. Primeiro deles, Marcos 5, 37, a filha de Jairo. Quando Cristo sai, justamente descendo da Galileia, em direção à Judéia, que passa lá por Gadara ou por Decápolis, das 3 cidades, que fica justamente na parte norte da Pérea, né? Então, Jesus passando por aquela região que é extremamente idólatra e impura, ainda que Jesus, após passar Gadara, que ele atravessa o mar da Galileia, Jairo, né, que é o chefe da sinagoga, comparece e pede, Senhor, ressuscita minha filha. Quais são os 3 apóstolos que foram ele? Pedro, Tiago, irmão de João, e João. Né? Então, são os 3 amigos mais chegados de Cristo. Então, esses 3 participaram da ressurreição de Talita. Lembra? Talita Cume, menina, levante-se, né? Que é a filha de Jairo. Em Marcos 17, vamos falar da transfiguração. No momento que Cristo estava realizando maravilhas, sinais e milagres em toda a Galileia, e quando Deus bate na porta dele no monte, né? Ele sobe, quando ele vai subir o monte, ele só leva 3 dos seus discípulos. De novo, Pedro, Tiago e João. Sobe para o monte, onde lá ele vai ter contato com Moisés, que representa a lei, e vai ter contato com Elias, que representa os profetas. E diz, opa, Cristo, desce para a Judéia, porque o seu ministério aqui já está ótimo, você já está conhecido, e é o momento que você enfrentar a cruz. É o momento da transfiguração, que a nuvem justamente vai rodear tanto Cristo quanto os 2 apóstolos, e depois não quer fazer cabana, tal, depois a própria voz fala, ó, esse é o filho, esse é o meu filho, escutem, não? Porque na verdade Cristo iria dar instruções nesta caminhada da Galileia para a Judéia. Veja que é um momento bastante importante. Outro fato interessante que João participou, comprovando que tinha intimidade, é que no Getsemane, né, no jardim do Getsemane, que é um jardim de oliveiras, onde Jesus foi orar antes de ser preso, né, ele chamou apenas os 3. Só que, felizmente, os camaradas eram dormioco, né? Mas ali nos traz uma imagem, uma ideia de orar e vigiar, né? Sempre ore e sempre vigie, né? Não esteja desguarnecido para que o mal chegue até você. E a partir dali, enquanto Cristo ainda estava conversando com ele, o traidor Judas vem e dá o beijo. Em razão disso, Cristo é preso por Malco e os demais guardas dos saduceus, tá bem? Então, 3 grandes passagens, Talita, transfiguração e Getsemane. João participou com Cristo, né? De forma exclusiva, apenas com os 3. Lembrando que João e Tiago queriam ser exaltado, né? Lembrando que o irmão dele, Tiago, foi o segundo mártir do cristianismo, né? O primeiro foi Estevão, vamos encontrar lá em Atos capítulo 7, e vamos encontrar em Atos capítulo 12, a morte do irmão de João, o evangelista, né? O apóstolo, né? Onde justamente o rei Agripa, que é justamente o filho do rei Herodes, mata, né? Ele vai decapitar o irmão de João, tá? Ele vai lá e prende Pedro, porque ele diz, pô, a morte dos apóstolos está agradando o povo, então vou guardar aqui
esse cabritinho, cabrito, assim, diga-se, né? O sacrifício, né? A oferta, Pedro, né? Justamente lá na prisão, quando o Espírito Santo lá, o anjo vai lá e salva Pedro, né? Que seria morto, guardou para matar na Páscoa, imagine, era o cordeiro, mas foi salvo pelo Espírito, né? Então, passada essa ideia de João, é o único apóstolo, né, que, segundo as Escrituras, ficou com Jesus perante a crucificação. Vamos encontrar em João, capítulo 19, verso 26, o qual comprova, né, até porque se Jesus Cristo solicitou que a mãe dele, né, porque você encaminhar sua mãe para morar com a pessoa, porque você tem, de fato, grande intimidade com aquela pessoa, tá? Ele também é o evangelista que é mencionado que havia se aconchegado no peito de Cristo, é o que ficou responsável por cuidar da mãe de Jesus Cristo, foi o primeiro a crer na ressurreição, porque foi o primeiro a ter chegado no sepulcro, ele é o que na praia é o primeiro a reconhecer Jesus Cristo após a pesca milagrosa. João, segundo Gálatas 2, verso 9, Paulo lá apontando acerca da desavença que ele teve com Pedro, ele vai dizer que João, Tiago e Pedro, Tiago, não Tiago mais irmão de João, né? Seria Tiago, irmão de Jesus Cristo, seriam as colunas da igreja de Jerusalém. Então ele teve uma grande importância para a construção e expansão lá do evangelho. É um dos evangelistas mais importantes, né, da igreja, porque sem dúvida, lá desde Atos 3, capítulo 1, ele é responsável com Pedro para apresentar lá, defender o evangelho junto às igrejas, ou junto ao Sinédrio, junto ao povo de Jerusalém. Atos 3, Atos 4, verso 13, tem essa grande importância, Pedro e João, né? A Bíblia vai registrar a presença também de João naquele momento de expansão, no momento de enfrentar, de fato, todas as barreiras. Vamos encontrar em Atos, capítulo 8, verso 14, também que após a morte de Estevão, porque Estevão se viu como uma expiação para o expansionismo do cristianismo, porque estavam ficando restritos em Jerusalém. Então, a partir da morte de Estevão, o que acontece? Todos os cristãos passam a correr com medo de Paulo e companhia. Então, para que eles não morressem, eles fugiram de Jerusalém. E a fuga desses cristãos para todas as regiões, eles iam pelo caminho apresentando a palavra de Deus, ele ia disseminando, ele ia expansionando a palavra de Deus. Mas em Atos 8,14 vai apontar que, sabendo que Filipe, com medo de Paulo e companhia, foi pregar a palavra de Deus pelo meio do caminho, para em Samaria e passa lá a converter inúmeras pessoas. Então João e Pedro desce, é comissionado pelo pessoal de Jerusalém para apresentar o evangelho lá do Cristo Jesus também, tá? Ele também vai para Éfeso, né? Que de fato de lá ele escreve esse evangelho. Posteriormente ele é exilado na ilha de Patmos, né? Pelo imperador Domiciano. Vamos encontrar em Apocalipse capítulo 1, verso 9. Ele é um escritor de 5 livros, né? Tem o Evangelho Joanino, tem os 3 epístolas, João 1, João 2, João 3, e temos ainda o Apocalipse. Veja a grande importância desse evangelista. A datação dele é dada a partir de 80 a 90 depois de Cristo, né? Então, ou seja, ele bebeu de todas as fontes demais evangelhos e, posteriormente, fez umas adições que ele entendeu necessárias na história do Cristo Jesus. É interessante que, mesmo depois da queda de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, pelo imperador Tito, ele não menciona nada a respeito no seu texto, né? Provavelmente porque ele não quis criar grandes problemas com o Império Romano, porque a intenção ali era tratar a respeito da palavra, tá? Então, lembrando que ele passou a escrever esse evangelho 50 anos depois da morte de Cristo Jesus, depois de muito tempo, né? Provavelmente estudou bem, viu exatamente quais seriam os melhores fatos para serem apresentados, né? Aqui ele vai apresentar, deixa eu ver, a gente tem quase 1 hora já, né, de aula, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele vai, na verdade, fazer algumas adições bastante interessantes, que daqui a pouco vamos tratar a respeito disso, que é melhor para não ficar muito extenso. O seu livro ele tem 2 propósitos diretos, o evangelístico e o apologético. O evangelístico, que é justamente na tentativa de converter novos crentes. E o apologético,
de explicar e defender a verdade. E qual seria o versículo-chave desse evangelho? O verso-chave vai estar presente em João, capítulo 20, verso 30 e 31. Especificamente no capítulo 31. E o que João vai falar? Olha só. Evangelho de João, capítulo 20, verso 30. Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31. E assim ele diz: Jesus, pois operou também em presença de seus discípulos, muitos outros sinais. O que é sinais, gente? Milagres, né? Então, Jesus operou inúmeros milagres na presença dos discípulos, que não estão escritos no livro, porque não tinha condições. Tanto que o Evangelho 21 ele diz nem que não caberia no mundo se parasse para escrever tudo que Cristo fez. Não teria condições de escrever tudo. Por isso que cada evangelho traz uma particularidade dos feitos do Cristo Jesus. Então ele diz, Jesus fez muito mais coisas do que esses evangelhos apontou. Aqui não está apontando tudo. Então, no verso 31, ele vai dizer o versículo-chave do evangelho dele. Então, qual é o evangelho dele? Estes sinais, quais são os sinais? Daqui a pouco só são 7. João apenas narra 7 milagres. 7 milagres, tá? Estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. E para que vocês crendo que Cristo é o Filho de Deus, vocês tenham vida em nome de Jesus Cristo. Então veja, a priori ele vai ter uma ideia de conversão para que você creia. E a partir do momento que você passa a crer, você passa a ter fé, você passa a ter vida. Você passa a ter esperança de uma vida eterna. E a ideia de apologética porque ele defende a verdade do Cristo Jesus, a partir de inúmeros ensinamentos. E quais são esses sinais que João 20 e 30 apontam? Enquanto os demais evangelhos vai falar em inúmeros milagres e maravilhas que Cristo falou, João se limita apenas a 7. Apesar que são 7 em vida e 1 após a ressurreição. Quais são os 7 milagres apenas que constam no Evangelho de João? Primeiro deles, em Caná da Galileia, onde Jesus transforma a água em vinho, João 2, dando uma ideia de aquele que trará alegria ao mundo, aquele que vai trazer a purificação para a humanidade. Quando ele fala das talhas, né? Então é muito interessante. Alegria e purificação. Tanto é que no capítulo 1 ele vai falar que Jesus também purifica o templo. Então, é o capítulo da purificação. Jesus transforma água em vinho. Primeiro sinal, que ele chama de sinal, que é milagre. Segundo sinal, Jesus cura o filho de um oficial. Justamente que ele diz, rapaz, eu não preciso estar aí. Se eu pedir para alguém fazer determinada coisa, eu não preciso estar com ele. Eu mando só ordem, ele faz. Então, você de onde está Cristo, não saia da Caná da Galileia para você... em Caná da Galileia para você vir para cá onde estou. Não precisa. Daí você mandou, daquele cura. Ele disse, nunca vi fé tão grandiosa em todo Israel. Segundo, Cristo vai praticar um milagre sem estar na presença do enfermo. Terceiro milagre, o paralítico que estava próximo ao tanque de Betesda, né? Que é bastante interessante. Lá, o camarada lá, há 38 anos lá, parado no mesmo lugar, você quer ser curado? Diz, rapaz, você não tem condição de me jogar na água, porque o espírito balança a água lá e o primeiro que estiver dentro da água lá vai ser salvo. Traz até uma ideia de idolatria, um tanto quanto, mas também a gente pode ter uma ideia daquilo que está presente lá em Gênesis, né? Capítulo 1, onde o Espírito de Deus, né, vai apontar onde o Espírito de Deus estava, o quê? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Traz um pouco dessa conotação lá para o tanque de Betesda, apesar que tem uma ideia um tanto quanto idólatra. Quer dizer, tem essa discussão dos eruditos. Então tem esse paralítico. E depois ele manda, leva a sua cama, e tem um problema que eles vão no dia de sábado. Jesus alimenta 5.000 pessoas lá com a partilha dos pães, João 6. Jesus caminha sobre as águas e acalma a tempestade, dizendo que ele é o Senhor sobre toda a natureza, sobre o mundo. Jesus cura um cego de nascença, perfeito, uma das coisas mais magníficas, ensinando a respeito daqueles que têm deficiência e tal, e sobre um ensinamento, a cegueira espiritual. E, por fim,
Jesus ressuscita Lázaro. Esses são 7 sinais de Jesus em vida. Então, o 8º sinal, que vai estar presente na pesca maravilhosa, que vai estar presente lá, salvo engano, em João capítulo 20, né, quando ele manda jogar a rede do lado direito. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu já atingi o meu tempo. Jesus Cristo, acerca do poema. O poema que nós apresentamos aqui, Jesus se apresentando como eu sou. Isso tinha um grande impacto para o povo de Israel naquele momento, porque aquela declaração de eu sou, ele faz referência lá em Êxodo 3,14, quando Moisés se depara com a sarça ardente que não se consumia, e Jesus e Deus o comissiona a retornar ao Egito para salvar o seu povo. Ele diz, como é que eu vou? Quem me mandou? Quando lhe perguntaram quem é o Deus dos seus antepassados, qual o nome dele? E Deus fala, eu sou o que sou. Transliterado quer dizer Yahvé, Javé, né? Mas, então Cristo trazendo aquela ideia de identificação do nome de Deus como eu sou, ele traz esse nome seguido de 7 grandes metáforas. Ou seja, ele traz fatos ou atividades do cotidiano acompanhado do nome eu sou, dando uma ideia de divindade, a natureza humana e divina do Filho de Deus que visitou a humanidade. Por isso que é tão importante aquela ideia de eu sou o pão da vida, né? Vou trazer para você exatamente, eu sou, quem vem para mim não terá fome espiritual, aqui você vai estar abastecido. João 6, eu sou a luz do mundo, porque de fato ele é o farol, ele na verdade é o que nos dá direcionamento, é o que rompe as trevas, que rompe a escuridão, né? Então vamos encontrar em João 8. Eu sou a porta das ovelhas, dando a ideia que tudo tem que passar por ele, a porta estreita, só vai passar justamente aqueles, para você acessar o paraíso, você precisa passar pela porta, e a porta é Cristo. Eu sou o bom pastor, porque de fato é aquele que cuida de nós, é aquele que de fato nos nutre, é aquele que nos alimenta, é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege. João 10, João 11, eu sou a ressurreição e a vida, o principal postulado do cristianismo. Porque se você não acredita na ressurreição, se você não acredita, se você não acredita que ele não ressuscitou, de fato você não é cristão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o tripé básico, o baluarte do cristianismo, né? O caminho, a verdade e a vida, o caminho, né, que nos leva para a vida eterna através da verdade, que é o próprio Jesus Cristo. Isso vai encontrar em João 14. Ele depois se identifica, eu sou, ou seja, eu sou Deus na condição da videira verdadeira. Porque a videira verdadeira, ele é o tronco, enquanto os galhos, o fruto, as folhas, tudo, na verdade, são os discípulos dele que devem frutificar, né? Esta é a ideia da videira verdadeira. E dando a ideia também que ele escolheu os 12 frutíferos que iriam levar o nome, a palavra de Deus para todos os 4 cantos. Então ele se identifica como eu sou, se identificando a Deus. Isso causou um grande impacto, né, naquela sociedade. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui, o que tem mais? Principais doutrinas, tratar sobre a divindade de Jesus Cristo, e justamente que Jesus Cristo realmente é Filho de Deus, e ele era Deus, ele é Deus, né? Essa é a principal ideia de João. A salvação somente mediante Jesus Cristo, porque se você não crê, você não terá vida eterna. Já vimos isso no versículo-chave. Principais personagens, vamos ter Jesus, vamos encontrar aqui João Batista, o cara sensacional, que não só veio tratar, né, veio preparar o caminho de Jesus Cristo, como também preparou os próprios apóstolos de Jesus Cristo. Inclusive, João é o único a retratar que Jesus Cristo não batizava ninguém. Quem batizava, na verdade, eram os apóstolos de Cristo, porque aprendeu com João Batista arrependimento dos pecados e o novo nascimento. Né? São 2 tipos, a ideia de 2 batismos, um de arrependimento e um de novo nascimento. Né? Porque, na verdade, lá em Efésios, em Atos 19, Paulo, quando chega em Efésios, qual foi o batismo que você aprendeu aqui? Não, foi o batismo de arrependimento. Sim, mas tem que ser de novo nascimento. Não adianta você apenas proclamar, entender, se disciplinar, se refazer, reconhecer os seus pecados, mas se você não nascer de novo. Porque você tem que ter uma andança cristã. Você tem que ter agora a sua régua. Você tem que ter exatamente o seu direcionamento, seu norte, sua luz, seu farol de
andança de vida. Essa é a ideia do novo nascimento, né? Então, João Batista teve essa importância salutar, de anunciar o Cristo e de preparar os seus discípulos. Os 12 discípulos, de forma magnífica, que eu não vou precisar apontar a respeito deles, porque, de fato, são os 12 homens escolhidos diretamente pelo Deus vivo, por Jesus Cristo, para auxiliar no seu ministério. Uma coisa fantástica. Maria, irmã de Lázaro, né, que vai ungir o Cristo Jesus para a sua morte, né? Vamos encontrar em João capítulo 11 e 12. Marta, né, que é conhecida por sua hospitalidade e por ter ficado, aumentou a sua fé, né, no Cristo Jesus quando ele ressuscita o seu irmão. Vê lá João 11, verso 17. Vamos falar sobre Lázaro, o cara amigo de Jesus Cristo, morreu, foi ressuscitado, depois todo o povo, né, a alta cúpula do Estado israelita, queria matá-lo novamente. Imagina, o cara ressuscitou, conheceu o mundo dos mortos, voltou e os caras vão matar ele de novo. Né? Havia planos para matar o camarada, lá em João capítulo 12. Maria, mãe de Jesus, demonstrou que era serviçal do filho, que ao mesmo tempo era seu mestre, né? E que foi confiada aos cuidados do evangelista João, autor desse livro, por determinação de Jesus Cristo. Vamos encontrar Pilatos, que é o governador romano, que vai determinar a crucificação de Cristo, mesmo não querendo, né, entre aspas, né? Maria Madalena, seguidora devota do Cristo Jesus, e primeira pessoa a vê-lo após a ressurreição. Daí, para encerrar essa aula, peço desculpa porque nós estendemos um pouco, vamos falar sobre o esboço desse livro. Para entender o livro de João, você deve, sem dúvida, dividi-lo em 5 partes. Você vai falar sobre o prelúdio do ministério do Cristo, onde nós já lemos aqui grande parte, falando sobre a palavra, né? O ministério dele na Galileia, porque depois que acontecem alguns fatos, ele vai para Galileia, onde ele vai apresentar todo aquele ministério, onde os evangelhos sinópticos ele vai apresentar de forma mais enfática, né? Cristo andando por todas aquelas regiões, Betsaida, passando por Cafarnaum, por Nazaré, então todas aquelas, por Tiro, por Sidom, por Decápolis, então toda aquela região da Galileia, o norte da Pérea, Cristo passou por lá. Vamos, que vai estar, desculpe, o prelúdio, gente, desculpe, eu falei, prelúdio, capítulo 1 ao capítulo 4. O ministério na Galileia, do capítulo 4 ao capítulo 9. A jornada de Cristo da Galileia para a Judéia, capítulo 9 ao capítulo 19. Deixa eu dar uma olhada. Eita, rapaz, peço desculpa. Não, eu peço perdão aqui, na verdade eu causei uma confusãozinha aqui. Dividimos o livro de João em 7 partes. 7 partes. A encarnação do Filho de Deus, capítulo 1, verso 1 a 18. A apresentação do Filho de Deus, ele vai explicar Cristo com uma palavra. A oposição ao Filho de Deus. A preparação dos discípulos pelo Filho de Deus. A execução do Filho de Deus e a ressurreição do Filho de Deus. Então, a encarnação, a apresentação, oposição, preparação, execução e ressurreição. Falar isso em 5 minutos, viu, pastor Neudes? Rapidinho. Acerca da encarnação, vai falar sobre a palavra, né? O verbo que se fez carne. Vamos encontrar do capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. Vamos falar sobre sua eternidade, suas obras antes da encarnação, que foi a criação do universo, que ele é o precursor, a sua rejeição, a sua aceitação e a sua divindade, tá? Na segunda parte, após apresentar acerca da encarnação, na apresentação do Filho de Deus, que é no capítulo 1 ao capítulo 4, João vai se preocupar na apresentação de João Batista, né? E depois vai apresentar João Batista, ele vai falar sobre a questão do batismo do Cristo. A apresentação aos discípulos de João, ele vai apresentar Cristo Jesus, até porque Cristo fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando os seus discípulos viram Jesus, passaram a segui-lo, né? Quando os discípulos passam a perguntar, onde é que você mora? Você não tem morada aqui não, meu irmão. A gente vai conquistar o mundo, venham. E eles acabam, de fato, deixando João e indo com Cristo, tá? Então, temos a apresentação dos discípulos de João, ainda aqui na apresentação do Filho de Deus, né? Temos a apresentação de Cristo na Galileia, que é, né, Caná da Galileia, que fica entre Nazaré e justamente Cafarnaum, por isso Caná da Galileia, ele fica entre uma cidade e outra, que vai ter o primeiro sinal.
Os discípulos que passam a crer, né, que passam a apontar ali os seus seguidores. A apresentação na Judéia, ou seja, por algum motivo, Cristo precisa sair da Galiléia para a Judéia. Muitos apresentam que foi uma festa judaica. E é lá, justamente naquela ideia, no capítulo 2, ele vai realizar a purificação do templo, né? Que ele vai se deparar com quem? Com Nicodemos, que é um grande representante do Sinédrio, que vai ver Cristo à noite. Por quê? Para que os demais não descubram que ele foi falar com Cristo, né? Posteriormente, vamos encontrar a pregação de João Batista, que aquela passagem magnífica, que eu diminui, que ele cresça, né? Depois, Cristo vai para Samaria, capítulo 4, que ele vai dar uma parada na cidade de Sicar, onde ele vai justamente conversar com a samaritana, porque no capítulo 3, Nicodemos e João Batista. Capítulo 4, ele vai falar sobre a mulher samaritana, uma coisa magnífica. No capítulo 4, ele vai apresentar aquele ensino gigantesco, ensino muito lindo, né? Onde a partir dali, ele passa em inúmeras cidades samaritanas, vai passar a seguir o Cristo Jesus. Lembrando lá que em Lucas 9, essa mesma Samaria não permitiu que Cristo descesse, até porque ele ia para a Judéia. Então, ele disse, rapaz, você é judeu. Você até poderia passar aqui, mas como você está indo para a Judéia, você não vai passar por aqui. Você vai dar uma volta gigantesca por parte do quê? Do Rio Jordão, por parte da Pérea. E aí é quando ele passa lá por Jericó, é quando ele vê Zaqueu, é quando ele vai encontrar Bartimeu, onde ele vai apresentar aquelas parábolas gigantescas acerca do bom samaritano, a respeito do rico Lázaro, acerca da ovelha perdida. Então é nesse momento que o samaritano diz, não, sai fora daqui não. Então ele dá a volta. Uma volta gigantesca passando pela Pérea, e aí ele vai apresentando seu ministério, tá? Ainda que ele vai ter uma apresentação de novo na Galiléia, tem a recepção dos galileus, e o segundo sinal que é a cura do filho do oficial, o cara que tem uma grande fé, né, maior do que inúmeros israelitas lá, de fato. O cara disse, rapaz, você pode curar se você está aqui. Então, de fato, aquele centurião acreditava no Cristo Jesus. Algumas tradições, na tradição judaica vai apontar até que tenha sido Cornélio, esse centurião, mas a Bíblia se cala. Quando a Bíblia se cala, nós não podemos afirmar com veemência, né? No terceiro bloco, né? O segundo bloco vai do capítulo 1 ao capítulo 4. Do terceiro bloco, do capítulo 5 ao capítulo 12. É aqui onde vamos encontrar as grandes maravilhas, né? Onde aqui onde vamos encontrar os grandes sinais. Vamos encontrar a oposição na festa de Jerusalém, no capítulo 5, onde vai ter o terceiro sinal, a cura do paralítico, lá do tanque de Betesda, onde justamente ele vai curar no sábado. O cara tá pouco se lixando que o cara voltou a andar, mas o cara tava carregando a maca no sábado, o cara tava trabalhando, então ele tinha que até morrer, né, segundo a lei judaica, né? Depois tem a rejeição dos judeus, que ali, esse capítulo 5 apenas só fala sobre a cegueira espiritual. Você pode ter olhos e ver, você pode ter ouvido e escutar e não entender absolutamente nada. Você está com o coração corrompido, você está com o coração fechado, então não adianta nada. Né? Para entender o evangelho, você tem que estar com os olhos, coração, mente, ouvidos abertos, justamente para que você seja purificado por uma palavra verdadeira, eficaz e que nos dá sustância, né? Vamos falar sobre a oposição durante a Páscoa, que é o quarto sinal, onde ele alimenta os 5.000 homens e acaba ganhando grande fome, e as pessoas passam a seguir Cristo no intuito apenas de se alimentar. Ele diz, pô, aí não dá não. O quinto sinal, que ele vai andando sobre o mar, vai estar no capítulo 6, o sermão sobre o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida, né? No capítulo 6, verso 22. A oposição da festa dos tabernáculos, vai estar no capítulo 7, aquele problema lá, justamente que os judeus passam a apontar, quando ele vai dizer, eu sou a água da vida, né? De mim, você não precisa ter mais sede. A festa da dedicação, no capítulo 10. A oposição em Betânia, onde ele vai, no capítulo 11, onde ele vai, o sétimo sinal, que é a respeito da ressurreição de Lázaro, onde de fato ali ele se tornou extremamente conhecido. Lembrando que Betânia fica na Judéia, fica pertinho ali de Jerusalém. Então, a partir dali, a fama de Cristo já era gigantesca, né? Porque se ele na Galiléia já estava muito famoso com a ressurreição do filho da viúva de Naim, com a ressurreição de Lázaro, ele concretizou, né? Ele conquistou a fama completa na nação israelita, né? Viúva de Naim tornou super um astro, né? Ali no estado israelita, na parte do norte, na parte da Galiléia. A ressurreição de Lázaro tornou ainda mais que era no quarto dia, né?
a tradição rabínica apontava que somente Deus poderia ressuscitar no quarto dia. Aí veio um homem e simplesmente consegue fazer um milagre grandioso. Então, automaticamente ali deu um impacto e todo o povo entendeu que ali de fato era o Filho de Deus, né? E aí deu, de fato, mais credibilidade à sua palavra, tá? Vamos encontrar os planos dos fariseus para matar Lázaro e Jesus, no capítulo 11, a partir do verso 45. No capítulo 12, Maria, um gesto lindíssimo, vai ungir Jesus para a morte. Verso 12, capítulo 12, do verso 1 a 11. A oposição em Jerusalém, a sua entrada triunfal, Hosana, filho de Davi. Muitos apontam que aquelas pessoas que estavam ali gritando por Cristo eram pessoas da Galileia, né? E mais à frente são pessoas da Judéia que vai mandar crucificam, essa grande distinção de população. Vinha um sermão sobre a fé e rejeição que ele passa a explicar, porque a partir dali ele pede autorização, né? A partir lá daquela ideia que ele vai explicando a respeito do Espírito Santo para os discípulos, no capítulo 14, capítulo 15, sua vida é verdadeira, capítulo 16, o Espírito Santo vai estar contigo. No 17, vai ter o quê? A oração sacerdotal do Cristo Jesus. Cristo ensinando como ele, de fato, orava. E ali ele passa a dizer, Pai, na oração sacerdotal do capítulo 17, são 3 temáticas. A primeira, ele ora para si. Revele a minha natureza divina. Já está na hora. Eu quero o caminho da cruz. Posteriormente, abençoe os meus apóstolos, porque eu não perdi nenhum deles. Apenas o filho da perdição, porque, de fato, o filho de Satanás, ele tinha que fazer aquilo para o cumprimento das Escrituras. Senão ele não cumpriria o que Isaías e companhia informavam, os profetas. E, por último, ele fala, depois desses apóstolos, aqueles que irão acreditar na palavra também devem ser abençoados por Deus. Pastor Neto, já estou terminando. No quarto bloco, que é a preparação dos discípulos do Filho de Deus, do capítulo 13 ao capítulo 17, vamos encontrar Cristo no cenáculo, vai lavar os pés do apóstolo, capítulo 13, vai anunciar a traição, no capítulo 13 também dando pão molhado no leite para Judas. O sermão sobre a partida de Cristo, uma coisa magnífica. Olha, você é espancado, você é maltratado pelos líderes de minha nação. No capítulo 15, vamos encontrar o caminho para o jardim. Ele vai dar novas instruções falando sobre a partida dele e intercessão ao Pai. Bastante interessante, que essa oração sacerdotal é a maior oração de toda a Bíblia, né? Depois vem a oração de Daniel, muito boa, né? O quinto bloco, a execução do Filho de Deus, né? Porque no 17 ele já é preso, né? Porque ele termina de reclamar com os apóstolos dorminhocos, justamente quando o outro apóstolo traidor, Judas, vem, o beijo e ele é preso. No quinto bloco, a execução do Filho de Deus, a rejeição de Cristo, a sua prisão. Com a prisão, ele vai primeiro para Anás. Anás é apresentado como sumo sacerdote. Mais à frente, Caifás também é sumo sacerdote. E aí vocês devem se perguntar, mas tem 2 sumos sacerdotes ou pode ter um? É porque, na verdade, primeiro é Anás. Anás, ele, na verdade, foi sumo sacerdote por 18 anos. Mas, por algum problema administrativo, o Império Romano nomeou o seu, se não me engano, genro, Caifás, né? Passando a ser sumo sacerdote. Então, professor, por que tem 2 sumos sacerdotes? Porque o cargo de sumo sacerdote é um cargo vitalício, né? Então, no primeiro momento, como Anás é um cara que tinha muita moral, levaram primeiro para a casa de Anás. Lá, Jesus é interrogado, depois é levado para a casa de Caifás, onde, de fato, percebe a besteira que estão fazendo, de manhã apresenta para o Sinédrio. No Sinédrio diz assim, não, esse cara é digno de morte, manda para Pilatos. Então, por essa ideia de primeiro Anás, depois Caifás, depois Sinédrio, depois Pilatos disse, rapaz, não vou matar, não. E tentando escorregar, você é de onde, bicho? Onde foi que você apresentava seu ministério? Na Galiléia. Opa, Galiléia é jurisdição do governante de lá, que era quem? Herodes Agripa, né? Justamente, Herodes Antipas, que foi o que decapitou João. Ele é apresentado a Herodes Sapates. Não vê crime nenhum nesse cara. Volta para Pilatos com roupa toda reluzente, né? Como se fosse o rei dos judeus escarnecendo Cristo. Quando Cristo é recepcionado, é açoitado, posteriormente crucificado, lá no capítulo 19. Por fim, no módulo 6, a ressurreição do Filho de Deus, sepultamento, ressurreição e aparecimento do Cristo Jesus, coisas magníficas aí, vamos encontrar no capítulo 19 e 20. E por fim, vamos encontrar aí, no último bloco, o bloco 7, que é a conclusão, vai estar presente no capítulo 21, versos 24 a 25. E assim, gente, esta é a exposição do livro de João.